Galerinha, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no que a Enciclopédia do Futebol Brasileiro, PVC, falou sobre o título de 87. Flamengo, Sport, vamos ver. Eu acho que ele é o profissional da imprensa, o Joaquim Furi também, que melhor relata a história de 87. Escreveu um livro. Você vai meter essa? Você tem um livro? Você tem um livro, né? Tem um Publicado. livro, não um livro meu. Não é seu, Não, né? o livro é do Tudo que André você- Galindo que você cita. e do O André Zirpoli. esteve aqui com a gente. Falou É. sobre isso. Sim. É um livro que tem uma visão do esporte, Isso. mas é um livro que tem documento. Exatamente. Então, eu tô respondendo a pedidos. Tá bom. Pedidos. Eu não ia. Se por mim, eu já botei isso no cantinho lá. O Flamengo é campeão de 87. Mas o PVC tá aqui, pô. O PVC, eu lembro de vários debates lá na ESPN que o PVC vi e fala, gente, eu gosto de te ouvir porque você traz o fato. Lembra de situações, lembra dos nomes, lembra das pessoas. E você acompanhou isso, né? Você já acompanhou trabalhando já? Não, 87 Iniciando já. eu publiquei minha primeira matéria dia 15 de setembro de 87. Eu não era jornalista esportivo. Sim. Eu acompanhei muito bem aquele campeonato desde antes, porque o campeonato, a briga começa em 86. A briga não. A história começa em 86. Até 86, o Campeonato Brasileiro recebia os campeões estaduais. Então, era um formato meio Champions League, né? Ou Isso. seja, os campeonatos estaduais classificavam para o Campeonato Brasileiro. Então você tinha 6 clubes de São Paulo, 5 clubes do Rio, 3 clubes de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, campeão baiano, campeão... Era assim que você formava. 5 clubes do Rio, Botafogo, Flamengo, Vasco, Bangu. E em 86 se determinou que os 24 mais bem classificados de 86, pela primeira vez, formariam a primeira divisão em 87. 24. Aí o campeonato se desenrola na primeira fase. Vou falar pra cacete, hein? Aí o campeonato se desenrola na primeira fase. O Vasco termina, classificavam-se os 7 melhores de cada grupo. Eram 40, 7 de cada grupo de 10. E mais 4 que vinham do torneio paralelo, uma espécie de taça de prata. Segunda divisão. Então você fazia 7 vezes 4, 28, mais 4 que vinham da taça de prata, 32. E aí dos 32 iam classificar 24, os 24 iam formar a primeira divisão. Na primeira fase, o Sergipe empatou com o Joinville. E teve um caso de doping de um jogador do Sergipe. O Vasco classificou em 7º lugar. Aí o Sergipe tinha um jogador dopado, o doping revertia ponto. Então o Joinville ganhou 1 ponto. Com o ponto que o Joinville ganhou, o Joinville empatou com o Vasco e eliminou o Vasco pelos critérios de desempate. O Vasco não só estava eliminado, como estava rebaixado. Aí viraram a mesa e no meio do campeonato decidiram que iam subir 8 de cada grupo e mais os 4 que vinham na taça de prata. Então mudou o regulamento no meio do O campeonato. Vasco poder ficar, né? Pro Vasco não cair. Desde milho, o Vasco é assim, né? Desde milho. O campeonato seguiu com o Vasco. O Botafogo não se classificou entre os 24. Então, na primeira divisão de 87, o Botafogo estava fora. Aí, em abril de 87, aí começa a história toda. Eu só vinha um pouco atrás para ver que tinha confusão lá de trás. Sim. Em abril de 87, a CBF diz que não tem dinheiro para organizar o campeonato. E aí o Clube dos 13 nasce e diz, nós vamos organizar. Quando o Clube dos 13 diz, nós vamos organizar, a CBF diz, Apareceu o dinheiro. falou, falar nisso, arrumei o dinheiro. Não tinha nada. Aí ela quer fazer o campeonato com o cruzamento. Com que o Clube dos 13 organizou os 13 mais 3, né? Mais Goiás, Santa Cruz e Curitiba, Que seria a Série A. que é a Copa União. E a CBF faz uma primeira divisão com mais 16 que iam fazer o cruzamento. O Clube dos 13 diz que não vai ter cruzamento. Aí tem um feriado de 7 de setembro que alguém resolve que tinha que encaminhar para dia 8 e ia viajar, ia voltar mais tarde. Aí o Eurico Miranda representa o Clube dos 13 na reunião do regulamento. O livro do Galindo e do Zirpoli conta muito detalhadamente isso. O Eurico vai para a reunião dizendo,
nós não aceitamos o cruzamento. E o Nabi, o Abir Chedi, o Otávio Pinto Guimarães, o Eduardo Viana, presidente da FERJ, dizem, não, se não for assim, não tem campeonato. O Eurico faz um acordo no nome do Clube dos 13 e assina o regulamento. Aí você diz assim, então o regulamento foi mudado depois. Não, isso foi dia 8 de setembro e o campeonato começou dia 11 de setembro. Então o regulamento foi assinado antes. Só que no dia 9, dia seguinte à assinatura do regulamento, o Márcio Braga e o Carlos Miguel Aidar dizem, não, ele assinou esse traidor, mas nós estamos fora disso, nós não vamos fazer cruzamento. O regulamento estava assinado e o Clube dos 13 dizendo que não ia ter cruzamento. Assim se fez. O campeonato começa com um regulamento assinado que ia ter cruzamento. Eu assisti ao campeonato Copa União. Para mim, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Legítimo. Só que quando esse regulamento chega no STF, e o STF pega o regulamento como prova do crime... É o documento. É o documento. O cara fala, peraí, mas o campeonato começou dia 11, o regulamento foi assinado por todo mundo no dia 8... Como é que vocês vão dizer que não tem cruzamento? Que não aceitavam o cruzamento? Vocês falaram publicamente, mas o regulamento está assinado. É por isso que o STF dá ganho de causa para o esporte. Sempre que cai lá. Então, o que eu sempre disse, eu continuo dizendo, e a minha grande contradição, porque assim, eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Sempre fui contra. Sei que havia maneiras de unificar de uma maneira, ou de outra, ou de outra, ou de outra, ou de não unificar. Eu era contra a unificação. Debati com o Odir Cunha em programa de rádio. Perdi. Democraticamente, uma vez tendo perdido, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. Eu não acho certo dizer assim, na minha opinião é a partir de 87. Não. A gente precisa contar a história. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, ele chegou aqui dia 22 de abril de 1500, não foi? Foi. Não. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. A partir daqui a gente interpreta a história. Mas precisa contar a história. Então, uma vez unificado, eu conto a história unificada, sempre dizendo assim, o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros de acordo com a unificação. Bom, a minha contradição só é essa aqui, porque aqui tem uma história contada que eu acho que tem sempre que dizer assim, 1987. Esse campeonato não foi 71 pra frente, pô? Como assim? Pelé não tem campeonato brasileiro, então... Asterisco, Flamengo e Sport. Pra você esse é o correto. Pra mim esse é o correto. Por quê? Porque eu aprendi história, e eu gosto de história, como vocês bem sabem. Sim. Porque eu pegava a lista de campeões, estava escrito ali, 1924, campeão carioca, Vasco e Fluminense, asterisco. Aí. Em 1924 havia 2 ligas, blá, 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 blá. 1933, Bangu e Botafogo. É. O Bangu foi campeão do campeonato profissional e o Botafogo do campeonato amador. Eu sei disso porque tinha um asterisco. Eu não posso sonegar a informação a quem nasceu em 88. Então... Eu nasci em 88. Então, eu não posso sonegar a informação. Então, pra mim, sempre foi 87, Flamengo e Sport. Pra mim, o Flamengo é o campeão legítimo porque eu vi o campeonato sabendo que aquele era o campeonato e que não ia ter cruzamento. Mas eu não tenho como negar que quando vai no STF, o STF pega o regulamento e lê, o cara vai falar assim, mas eu não posso dar ganho de causa pro Flamengo porque aqui o regulamento está dizendo isso, e está assinado. Então tem o campeão legítimo e o campeão legal. E eu não posso sonegar essa informação. Acho que a médio prazo, o que vai acontecer vai ser a divisão do título. Como aconteceu com 1907. O Botafogo mudou até o hino. Sim. Por causa da briga judicial de 1907. Era 1910, 1907. Mas em 1907 foram campeões Botafogo e Fluminense. De tempos em tempos a justiça dava ganho de causa para o Botafogo ou dava ganho de causa para o Fluminense. Até o dia em que se definiu, o campeão são os dois. Se fosse só 87, eu diria, não pode, tem que determinar um só. Mas, cara, você pega a lista de campeão no Brasil, tem um monte de casos assim. Então, galera, já que tem um monte de casos assim, nada mais justo, dar um pro Flamengo e um pro Sport. Acabou o problema, pô. Acabou o problema. O Flamengo foi o campeão legítimo. Só que o maluco do falecido Eurico Miranda assinou lá os papéis que ia ter confronto. Então, amigo, é um pra cada. E acabou o problema, segue o baile, pô. Segue o baile. O que não dá é só pro Sport ser o campeão. Aí é que não dá, pô.
Porque o campeão legítimo é o Flamengo. Então, eu acho que o mais fácil seria isso mesmo. Acabaria com essa... Quem é, quem não é, por que que não é. E o PVC é brabo. Lembra de tudo, esse maluco, cara. Bicho doido mesmo. Galera, se foi o vídeo de hoje, falou? Se inscreve no canal e deixa o like aí, porra, pra ajudar. Créditos. Vai estar lá na descrição, falou? Ao Chala Podcast.